neste evento, na festividade, no grupo lá. Quem achou, diga aleluia. Aleluia. Diz assim, Isaías 49, versículo 3. E me disse, tu és meu servo, e Israel, aquele por quem hei de ser glorificado. Novamente, só para você entender. E me disse, tu és meu servo, Israel, aquele por quem hei de ser glorificado. Porque isso é central. Amém. O autor deste livro é Isaías. Isaías, ele é um profeta dado por Deus a Judá. Muitos profetas profetizavam a Israel, mas Deus levantou Isaías para profetizar a Judá. Israel poderia ser a principal localidade da época, mas ainda assim Deus levantou Isaías para profetizar em Judá. Eu não sei se muitas das vezes você olha para dentro de si e fala assim, não, eu não sirvo, o local onde que eu estou não é digno da minha presença. Mas Deus, ele te levantou para profetizar neste local. Deus, ele deseja que você faça diferença neste local. Deus, ele quer que você seja útil neste local. Mas, Rafael, que local é esse? Você vai ser útil na sua casa, você vai ser útil no seu trabalho, você vai ser útil no seu dia a dia, você vai ser útil na sua família, mas você vai ser útil onde que Deus te deu. Aleluia. Isaías, ele passa a ser reconhecido como profeta a partir do capítulo 6. Por quê? Isaías agora ele vira e diz, no ano em que morreu o rei Uzias, viu o Senhor assentado sobre o trono. Isaías, ele não falou no ano que nasceu o rei, ele falou no ano em que morreu. Morte, a gente pensa logo em tristeza. Morte, a gente pensa logo em problema. Morte, a gente pensa logo em algo que se foi. Eu não sei se você tem vivido um momento de luto, mas pode ser nesse momento que tu venha ver a Deus. Aleluia. Eu não sei se é no momento de tristeza que você se encontra, mas pode ser nesse momento que você venha ver. Rafael, mas como é que eu vou ver Deus? Feche teus olhos e adora Ele. Feche teus olhos e adora Ele. Feche teus olhos e abre a sua boca e glorifica Ele. Foi no ano em que morreu o rei Uzias. Rei, ele vem para liderar. Rei, ele vem para ser algo visado pelo povo. O rei, ele é alguém ao qual o povo olha e fala, não, vou seguir esse homem. O rei, ele tem um papel de destaque no povo. Eu não sei o que você tem destacado na sua vida, mas possa ser que é necessário você perder isso para ver Deus. Aleluia. Eu não sei se você tem destacado a sua família, o seu emprego, o seu cargo, a sua posição, mas se você tem destacado até esse momento, joga isso por terra, abre a sua boca e adora Ele. Eu não sei se você tem destacado o seu descanso, o seu sono. Poderia estar falando, não poderia estar agora na minha casa, vendo uma novela. Mas talvez seja necessário você abrir mão para verdadeiramente adorar Deus. Mas, Rafael, você é novo. Já caminhei muito tempo. Já levei tanta pesada. Esquece isso. Passa a adorar Deus. Aleluia, Jesus. Rafael, mas não dá. Não vejo nada de diferente. Não vejo nada prosseguir. Esquece isso. Vai adorar Deus. Deus não te chamou para ficar vendo nada. Deus te chamou para adorar. Aleluia, Quem Deus. tem adorador aqui, eu te convido a levantar suas mãos. Você tem 30 segundos para glorificar Ele. Aleluia, Deus. Santo de Israel. Aleluia. Meu Você Deus. tem adorador, eu te convido a verdadeiramente adorar. Aleluia. Poderoso. Porque se não tem adorador, Deus não vai estar presente. Vira para o irmão que está à tua direita, ao teu lado, e fala assim, você é adorador. Se você é adorador, eu quero ver como é que você vai se comportar. Aleluia. Diz agora que, quando Isaías ele tem essa visão,
quando ele vê o trono do Senhor, diz lá no capítulo 6 que ele viu os serafins sobre ele. E quando ele tem essa visão, ele fala assim, não, são homens de lábios impuros. Isaías está falando, não, eles estão adorando. Eles estão dizendo, santo é o Senhor dos exércitos. Mas eu não posso falar nada, meus lábios estão impuros. Quando Isaías termina isso, automaticamente no versículo seguinte diz que o serafim veio com uma brasa do altar, tocou nos seus lábios e purificou. Trazendo para nós, o serafim ele estava acima do trono do Senhor. E estando acima do trono do Senhor, ele estava adorando a Deus. Primeira coisa, se você quer ser exaltado, adora a Deus. Deus santo. Se você quer ser reconhecido, abre a sua boca e começa a glorificar. Se você receber algo da parte de Deus, começa a dizer que ele é santo. Não precisa muita coisa, não. Uma palavra só basta. Se você está sentindo a presença do Senhor, lá no convite, começa a exaltar. Diz que quando os serafins estavam dizendo santo é o Senhor, ele reconhece que ele não era digno de falar isso. E um adorador pega uma brasa do altar e purifica ele. A partir desse momento, Isaías passa a ser reconhecido como profeta. Eu entendo essa palavra que onde há adorador, sempre é levantado um profeta. Deus santo. Levanta, quebra. Aleluia. Aonde existe adorador, Deus levanta alguém. Aonde existe adorador, Deus faz algo acontecer. Aonde existe adorador, Deus multiplica. Rafael, me prova isso. Meu Deus. Adorador não é somente o que fala que ele é santo, é o que fala também. Vale de ossos seus. Deus ele tem uma conversa. No meio da multidão, todo mundo com fome. Deus chama os discípulos e tem uma conversa. O que acontece? No vale, os ossos se tornam carne. Na multidão, a multiplicação de pães e peixes. Aonde existe adorador, Deus sempre faz alguma coisa. Existe adorador que... Glória a Deus. Aleluia. Existe adorador que você tem liberdade para adorar. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Agora, Isaías, ele se torna um profeta. E de lá para cá, a gente vê que o livro de Isaías, ele é como se fosse uma mini Bíblia. O livro de Isaías tem, se não me engano, 66 capítulos, e ele é dividido por duas partes, assim como a Bíblia. A gente passa a entender que Deus ele faz com que o livro de Isaías venha a ser lembrado assim como a sua palavra, assim como o manual, assim como a lei. Mas primeiramente ele reconheceu que ele não era digno de adorar. Só depois ele veio a ser reconhecido. Sabe o que resta na minha na tua vida? Reconhecer que a gente não merece. Reconhecer que a gente não é digno. Reconhecer que a gente precisa. Reconhecer que a gente não é nada perante os pés do Senhor. Reconhecer que a gente tem que se afastar. Mas não, Rafael, hoje o Evangelho é totalmente diferente. Eu posso muito bem estar na igreja no domingo e ouvir um pagodinho no meu fone de ouvido. Eu posso muito bem estar na igreja e ninguém saber que eu falo palavrão. Eu posso muito bem estar dentro da igreja e ninguém saber que eu uso uma mini saia. Eu posso muito bem estar dentro da igreja e ninguém saber o que eu verdadeiramente sou. Aleluia. Falta verdadeira igreja. Falta gente que Aleluia. reconheça que precisa mudar. Meu Deus, Rafael, mas só uma ida na viagem, ninguém me conhece. Deus só te deu. Aleluia, Deus. Agora, quando Miriam começa a falar mal de Moisés, traz uma voz. Quem era? Deus. Deus ele está te dando. Não tinha ninguém por perto, mas Deus viu. Deus ele sabe cada passo que você dá. Rafael, mas eu vou na igreja, ninguém me viu. Qual é a melhor roupa que eu tenho? Deus está te dando.
Diz agora que quando Isaías, a partir do capítulo 48, Deus ele muda a situação do povo. Deus ele começa a falar que vai tirar o povo da Babilônia. Deus começa a falar que vai livrar o seu povo. Só que antes disso acontecer, ele reconheceu. Sabe quando que tu vai sair dessa Babilônia que você está? Quando você reconhecer que Deus é Deus. Sabe quando a tua família vai mudar? Quando você reconhecer que você precisa. Sabe quando isso tudo vai mudar na sua vida? Quando você acreditar que Ele faz. Eu aprendi que a gente não tem que fazer aquilo que a gente quer, mas sim o que Deus quer. Isaías, ele entendeu isso. Quando ele foi reconhecido como um profeta. Profeta não fala o que a nação quer, profeta fala o que Deus quer. Eu não sei se você está gostando do que eu estou falando, mas Deus manda e eu faço. Aleluia, Deus. Deus me levantou como profeta, gente. Não foi para agradar ninguém. Aleluia, Deus. Quando a gente entende o nosso chamado, a gente muda. Mas hoje em dia ninguém quer entender isso. Ninguém quer entender que é para ser diferente, não é para ser igual. Rafael, mas a pulseirinha que o mundo usa, eu não quero ser igual. Rafael, mas meus colegas todos falam assim, eu não quero ser assim, Deus chamou para ser diferente. Aleluia. Se Deus quisesse você igual, ele não tinha feito ninguém diferente. Todo mundo vai ser igual, com o mesmo nome, com o mesmo aspecto, falando a mesma forma. Aleluia, Deus. Rafael, mas só uma palavrazinha, que a palavra é diferente. Meu Senhor da glória. O que o mundo fala, você não fala. As palavras tortas que eles falam, você não fala. Deus, ele te chamou para ser diferente. Aleluia, Se Deus. tem alguém aqui diferente, pode adorar. Meu Deus. E diz agora, depois do capítulo 48, e medita. Quem estava falando anteriormente era Deus. Quem estava falando anteriormente é o Senhor da tribo de Judá. Quem estava falando com Isaías era o mesmo Deus que Miriam fala, só o Senhor é Deus. Quem estava falando com Isaías é o mesmo Deus que abriu o mar vermelho. Quem estava falando com Isaías é o mesmo Deus que tirou Israel do meio do Egito. Não era apenas um simples colega. Não era apenas mais um profeta. Não era uma pessoa qualquer. Era Deus. Sabe o que falta na minha e na tua vida? Reconhecer como Deus está falando. Meu Deus, aleluia. Conseguir diferenciar a voz de Deus. Tem muita gente que está dentro da igreja, mas não sabe quem está falando. Tem muita gente que está dentro da igreja, mas entra de uma forma, sai da mesma forma, porque não ouve Deus falar. Tem gente que está dentro da igreja, caminha 10 anos, mas ainda assim não conseguiu discernir qual é a voz do seu mestre. Caminha 30, 50, 20 anos, 20 dias, e não consegue discernir qual é a voz de Deus. Por isso que a história não muda. Por isso que continua da mesma forma. Entra, sai dia e continua da mesma maneira. A família não muda, o trabalho não muda, continua recebendo provocação, porque não sabe reconhecer a voz de Deus. Aleluia, Deus. Isaías, ele disse muito bem, eu medito. Quem estava dizendo era Deus. Você tem reconhecido a voz de Deus na sua vida? Glória a Deus, Você tem aleluia. obedecido a voz de Deus na sua vida? Após isso ele fala, tu és meu servo. Servo, se a gente for entender o significado da palavra, anteriormente, no Antigo Testamento, era a mesma coisa que escravo. Escravo, ele não tinha vontade própria. Vontade era do seu dono. Vontade é de alguém que pagou por ele. Só que em Êxodo a gente vê que até escravo tem direitos. Escravo ele iria trabalhar por um certo período de tempo e depois ele estaria livre do seu trabalho. Só que muita gente não quer ser escravo de Deus, quer ser escravo do mundo.
Nunca vai trabalhar. Boa noite, Regina. Vai trabalhar a vida inteira, que nem trabalhou na terra de Labão. Vai ficar trabalhando o tempo todo e não vai ser livre. Aleluia, Deus. Tem gente que não quer mudar. Continua tendo como Senhor o mundo. Enquanto o Senhor da sua vida for o mundo, você vai padecer. Deus diz Enquanto você estiver seguindo a vontade do mundo, você vai padecer. Infelizmente, não pode dizer outra coisa. Enquanto você obedecer às regras do mundo, vai ser assim. A gente tem que ser diferente. Jesus ele falou, eis que eu coloco você como ovelha no meio de lobo. Deus não falou que ia botar você no monte. Falou no meio de lobo. Tinha risco de vida. Poderia morrer. Você pode estar no seu trabalho e falar, olha só, você está despedido só por você ter evangelho. Só que tem gente que não quer perder o emprego. A gente igual a mim. Olha só, não gostei da sua cara não, você vai ficar reprovado só por ser evangélico. Não, eu não sou evangélico não, faço muito peso. Só mais não, mudei agora. Aí morre na mesma hora e vai para o inferno. É que tem que igual a mim. Deus Santo, aleluia. Não, mas na minha família só tem eu de evangélico. Se eu fizer uma festa e colocar só música de Deus, Meu Deus. ninguém vai gostar e ninguém vai vir. Deixa todo mundo na casa dele, mas o importante é que você louve e adore a Deus. Aleluia, Deus. Possa sempre todo mundo fala assim, não, eu não vou lá não vai ter nenhuma música, não vai ter nenhuma cervejinha. Mas possa ser que Deus livrado do céu fala assim, agora eu sou o que Deus. Glória a Deus, aleluia. Não. Na minha família só tem gente do mundo, eu tenho que converter eles. Vou botar uma músicazinha evangélica, um pagodinho, e assim eu vou trazendo. Deus não te chamou para ser meio termo. A palavra é sim, sim, não. Ou adora ou não adora. Deus ele te chamou para ser diferente. Só que tem gente que está tanto tempo na casa de Deus e não consegue ser diferente, que ainda se engana. Amante, Reginaldo. Como é que está assim, rapaz, dormindo? Lembra lá de Elias? O Senhor aparece, Elias, vem cá, sai dessa situação, põe aqui, sua jornada não acaba. Elias volta e dorme. Caminhou tanto tempo que está dormindo. Nem força para glorificar e entender que Deus está presente tem. Aleluia, Deus. Mas Deus é bom, dá outra oportunidade. Elias, acorda. Come e bebe, porque muito longo é o caminho. Deus ele não vai voltar hoje. Deus ele não vai voltar. A menos que você venha estar em obra. Glória a Deus, aleluia. Só que muito longa é a tua jornada. Rafael, como assim? Ainda existe aproximadamente 3 bilhões de pessoas que não ouviram falar que Jesus salva por ninguém. Deus ele quer usar você. Deus Santo, aleluia. Deus ele quer me usar. Só que será que você voltou para dormir ou você está comendo e se alimentando? Aleluia. Qual é a sua posição hoje? Aleluia. E Israel. Isaías profetizava para Judá, não profetizava para Israel. Só que agora Deus aparece e fala, olha só, não é Judá não, é Israel. Você pode estar até aqui em Caxias, mas eu quero te usar lá no Rio de Janeiro. Não é a Aleluia. sua vontade, é a de Deus. Glória a Jesus. Rafael, mas eu estou muito bem aqui, Deus. você quer em outro lugar, outro lugar. Rafael, mas que local é? Você está falando que eu tenho que mudar de igreja? Não. Estou falando que tu tem que mudar as suas atitudes. Rafael, está muito bom desse jeito. Sem acordar de madrugada, sem eu subir monte, sem orar, sem eu jejuar. Deus ele quer você de outra coisa. Você para mais, você consagra mais. E entenda que Deus ele faz ainda hoje. Você pode não estar gostando, mas Deus não é você. Aleluia. Aquele por quem hei de ser glorificado. Então, Glória a Deus, aleluia, Senhor. depois de ele falar com Isaías, e Isaías entender a voz de Deus, depois de ele falar quem era o servo e quem mandava, depois de ele diagnosticar o local, ele fala
que ele seria glorificado. Quando Deus agir na minha e na tua vida, não é para você ser glorificado, é para Ele. Aleluia, Deus, glória a Deus. Quando Deus agir na minha e na tua família, não é para mim nem para você ser glorificado, é para Ele. Glória. Quando Deus agir no trabalho, é para Ele ser glorificado. Aleluia. Quando Deus agir no dia a dia, é para Ele ser glorificado. Quando Deus vai fechar a igreja, é para o nome dEle ser glorificado. Quando Deus retornar e me para que Ele seja glorificado. Quando Deus mexer no teu filho, é para que Ele seja glorificado. Se tem alguém aqui que entendeu isso, pode abrir a boca dele. Glória a Deus, aleluia, Deus. Santo, 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 aleluia. Porque Ele de ser glorificado. Vem cá, Isaías. Você viu ser assim? Você viu os meus anjos? Viu até o meu trono? Conseguiu sentir a brasa viva nos teus lábios? Mas quem vai ser glorificado? Sou eu. Glória a Jesus, Você aleluia. profetizou, você pode até ter orado, mas quem junta os nossos sou eu. Meu Pai, aleluia. Você pode ter até marchado, mas quem vai abrir o mar vermelho sou eu. Deus, aleluia, Deus. Aleluia. Pode até ter inventado para a obra, gente, mas só quem faz a água sair sou eu. Glória a Deus. Arão, tu jogou até a vara, então não cobra, mas quem faz sou eu. Aleluia. Paulo, você perseguiu, mas quem vai te fazer certo sou eu. E muitas das vezes que eu e você temos que deixar de ver muitas coisas para perseguir. Rafael, que coisas são essas? Deixar de olhar para o mundo. Deixar de olhar para o mundo, para a tua direita e para a esquerda e fazer a tua parte. Deixar de parar de olhar os outros, falar lá como é que o irmãozinho faz, falar como o irmãozinho canta, falar como é que ele é desafinado, falar como ele não é mal usado, para de olhar para os outros e faz a tua parte. Aleluia, Deus. Tem muita gente querendo olhar para os outros. Se fosse assim, Deus teria feito todo mundo de olho, só para olhar. Deus não quer você olhando para ninguém, quer fazer você pensar. Glória a Jesus, aleluia, Deus. Eu vou falando. Deus santo, aleluia. Deus, ele fala assim. Muitas das vezes a gente tem que se fazer de surdo para poder prosseguir. E vem algo da paz de Deus. Por quê? Ministrei na quinta-feira, abri a campanha. E entendi que Davi, o primeiro gigante que ele derrotou, foi o próprio irmão dele. Tem muitas das vezes que a gente tem gente dentro da nossa igreja que anda e fala assim que gosta de ter irmão. Não abre mais de jogo. Oro por você toda noite. Louvo contigo, ando contigo, pode contar. Só que quando você se apresenta no campo de batalha, ele fala contigo, olha só, onde que estão as tuas poucas ovelhas? As ovelhas eram a única coisa que Davi tinha. Era a única coisa que ele tinha ganhado do seu pai. Porque o pai dele não tinha gostado disso. Só que isso não convém falar. Davi, a única coisa que ele tinha para cuidar era as ovelhas. E o irmão dele falou, olha só, cadê as tuas poucas ovelhas? Cadê aquilo que tu tinha na mão? Muitas das vezes, meu irmão, teu irmão, fala assim, vem cá, você nem serve para seu irmão. Cadê aquela pouca função que tu tinha? Cadê aquele pouco glória que tu tinha? Está na tua boca? Não abre a boca mais não. Tem irmão que só serve para o fim e fala. Só que Davi, ele, ao mesmo tempo que ele ouve isso, ele vira e faz a pergunta de novo aos soldados. Vem cá, o que o rei vai oferecer para quem matar os irmãos? Eu e você não temos que prestar atenção a quem está ao nosso lado, mas quem o que o rei oferece. Aleluia. Rapaz, o que o rei oferece? Salvação. O que o rei oferece? Mudança? O que o rei oferece? Transformação. O que o rei oferece? Cura. O que o rei oferece? Para terminar, Deus oferece hoje só para mim, para a sua vida. Quem recebe? O que o rei oferece? Davi era soldado. Se transformou em soldado quando Saul passou a ser atormentado.
Soldado que é soldado está no campo de batalha. Soldado que é soldado guerreiro. Davi agora, quando a guerra estoura, Saul manda ele de volta para casa para cuidar das ovelhas e do pai que não gostava dele. E ele obedece, vai lá. Só que Deus agora ele age de uma maneira tão interessante que o soldado que ele levanta, ele não deixa ficar escondido. Ele faz voltar ao campo de batalha. Se Deus te levantou como soldado hoje, ele não vai deixar você ficar escondido. Aleluia, Deus. Pode até mandar em você ficar no banco, mas ele vai te trazer de volta. Glória a Deus. Pode até te afastar da oração, mas ele vai te trazer de volta. Pode até te afastar do grupo, mas ele te traz de volta. Pode até te afastar da igreja, mas ele te traz de volta. Soldado que ele não levar no enterro se revirar. Soldado que levanta não fica escondido. Essa igreja participou de pé. A quem hei de ser glorificado. Vira para o teu irmão que está ao teu lado e fala assim, você vai glorificar o nome do Senhor. Fala com mais autoridade, com um sorriso no rosto. Você vai glorificar o nome do Senhor. Existe só duas opções para quem entende a palavra do Senhor. Ou glorifica e vê Deus agindo, ou fica quieto e vai morrendo com o tempo. Amante, eu quero. Vamos lá. Se você se acomodou nessa situação, já se acostumou a ficar no Egito, não faça muita coisa não. Pode ficar aí parado. Mas quando Deus levantar alguém, começa a apontar o dedo e a murmurar, não. Deus santo, aleluia. Porque tem gente que se acostuma a ficar no Egito, mas quando levanta Moisés e fala assim, olha só, para que você vem causar tribulação? Se você quer ficar no Egito, fica sozinho. Porque o povo de Deus é acostumado a marchar rumo à vitória. Se tem alguém aqui marchando rumo à vitória, comece a exaltar. A partir de hoje, Rafael, mas eu cheguei aqui atribulado, você não sabe como é que foi meu dia. Trabalhei, sofri muita gente falando ao meu ouvido, família, parente, amigo, pessoas que eu confiava, hoje me apunhalaram. Deus ele está te dando duas opções. Ou abre a boca e glorifica, ou fica do mesmo jeito. A partir do momento que você glorificar, ele vai começar a te exaltar. Vem cá, meu. E entendeu que é para glorificar agora? Quando você entender que Deus age a partir do seu glória, ele vai começar a te exaltar. Só que quando os serafins estavam acima do trono do Senhor, duas asas fechavam os olhos e duas asas os pés. Quando Deus começar a te exaltar, não começa a olhar para quem está embaixo, começa a pisar no outro. Porque senão Deus vai te abrir. Se for necessário, feche os olhos para entender qual a altura que você chegou. Porque se não fechar os olhos, possa ser que Deus fale, olha só, abriu os seus olhos no momento errado, feche. E quando Deus te abater, não vai ser bom. Quando Deus abate alguém, não é interessante. Porque todo mundo passa a olhar e falar assim, ah lá, já foi usado. Meu pai. Ah lá, já profetizou. E a pior dor que tem não é a gente olhar, é a gente ver apontando e a gente falar, não tem mais jeito. Se tem alguém aqui interessado em mudar a partir de hoje, eu te convido a vir aqui na frente. Rafael, cheguei aqui cansado. Vem aqui na frente que tu vai receber de novo. Rafael, cheguei aqui há muito tempo sem adorar a Deus. Vem aqui na frente. Rafael, eu preciso que Deus haja na minha família. Vem aqui na frente. Rafael, eu estou interessado em mudar. Se alguém aqui está interessado, pode vir aqui na frente que a gente vai orar. Quando você estiver interessado, Deus ele falou que ele operou um milagre aqui em no meio do tempo. Quem faz a mudança na minha e na tua vida é Deus. Esquece de falar do Senhor. Queria colocar na mão de
Nós estamos. Já, já, já,